e bem-vindos ao InnovNation. Eu sou sua apresentadora, Lynn Plufmeyer, e obrigada por estarem conosco. Hoje à noite trazemos para vocês 3 histórias sobre pessoas que estão tornando o mundo um pouco melhor através do movimento, da educação e de um ato extraordinário de generosidade. Primeiro, nossos destaques. Agora, o último presente de uma menina virou a segunda chance de vida para um menino. Após 9 meses esperando por um transplante de coração e poucas horas antes de voar para os Estados Unidos para tratamento, um coração doado mudou tudo. Eu conheci o garotinho e a mãe dele no hospital. A procura de uma mãe por um clube de programação para a filha iniciou um movimento. 10 anos depois, a Liz Code cresceu de 6 meninas para uma comunidade de 10 mil membros, inspirando a próxima geração de mulheres na tecnologia. E antes que robôs humanoides entrem em nossas casas e locais de trabalho, eles terão que se formar primeiro. A China está abrindo o primeiro centro de treinamento do mundo, onde robôs vão aprender de tudo, desde dobrar roupas até tomar decisões sozinhos. Nós temos os detalhes. Agora, aprender uma nova habilidade normalmente exige que alguém fique ao seu lado, apontando o que você está fazendo de errado. Mas e se esse treinador morasse dentro do seu celular? Uma startup israelense está desenvolvendo uma IA física que transforma seu smartphone em um treinador em tempo real, analisando e corrigindo seus movimentos antes de você terminar. Para aprofundar esse tema, dou as boas-vindas à fundadora da Sparta, Orel Regev, no estúdio. Bem-vinda ao estúdio, Orel. Obrigado por me receber. Claro, e um feliz aniversário, porque hoje é seu aniversário. Você está fazendo 28 anos. É um marco para a nação das startups ver alguém tão jovem como você ter sua própria startup. Parabéns! E gostaríamos de começar apresentando um novo elemento ao programa. The Pitch é um quadro onde novos fundadores apresentam suas startups em 60 segundos. Quando estiver pronta, pode começar. Qual é o foco da sua startup? Claro, Sparta pode ser explicada facilmente por um momento que todos nós já vivemos. Ao aprender uma nova habilidade física, como um esporte ou dança, alguém observa e corrige. Não faça assim, faça desse jeito. Essa grande inteligência humana agora está em todos os dispositivos, inclusive no seu celular. Por exemplo, ao fazer um agachamento, a IA pode informar em tempo real se você abaixou o suficiente e se suas costas estão retas. E essa capacidade de fazer isso em tempo real é o grande avanço tecnológico. Porque, diferente de IAs como o ChatGPT, isso não está em um servidor na Califórnia. Isso está na sala com você, instalado no seu celular. E isso é IA física. É um domínio da IA que nos ajuda a alcançar algo no mundo real, e não apenas no mundo virtual. E o seu aplicativo, o seu app, garante que a IA está me avaliando enquanto eu faço um movimento e me corrigindo quando eu faço algo errado. Então me conte como essa startup, como essa ideia surgiu. Totalmente. Eu sempre fui obcecada em fazer máquinas entenderem coisas muito, muito complexas no mundo real. E isso começou, na verdade, no meu serviço na AT200, onde você tem muitos dados que precisa entender no mundo real. E isso continuou quando fui membro fundador da startup de IA Descartes aqui em Israel e agora na Sparta. Em cada uma dessas experiências, basicamente pegamos máquinas e fazemos com que elas entendam o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. E outro aspecto disso é minha experiência como atleta competitivo. Toda habilidade que aprendi exigiu muito esforço. E, na verdade, quando me machuquei, pude usar meu próprio aplicativo. Pude usar o Sparta para realmente me recuperar da minha lesão. Por isso, considero o Sparta como o Duolingo da saúde. Para quem é isso? Você está dizendo que desenvolveu isso após a lesão. Então você quer oferecer isso para pessoas que estão se recuperando de uma lesão ou também é para um público mais amplo? É para pessoas que estão se recuperando de uma lesão. E é para qualquer um que precisa aprender uma habilidade física. Quando você está machucado, levantar a mão de novo pode ser uma nova habilidade. Mas você também pode ser um atleta competitivo, como nossos usuários, que querem aprender algo muito avançado.
E você também pode aprender a tocar um instrumento. E também pode aprender a dançar de uma maneira que nunca dançou antes. Então, qualquer coisa que quisermos alcançar com nossos corpos na vida real seria ideal para usar o Sparta. E você falou sobre IA física. Então, basicamente, é uma IA que você traz para o mundo físico. Como você vê a evolução da IA física nos próximos 5 a 10 anos? É uma ótima pergunta. Para entender a resposta a essa pergunta, precisamos entender o que está impedindo a IA física de avançar hoje. E tem muito a ver com capacidade de processamento e com a compreensão de quão complexo é o mundo ao nosso redor. Porque, por exemplo, o que vimos nos grandes modelos de linguagem nos últimos anos é o entendimento da linguagem. E cada idioma tem, em geral, de 20 a 30 letras. Mas cada corpo, por exemplo, parece completamente diferente. Então, ser capaz de processar qualquer tipo de corpo em Sparta é o grande avanço. E agora, na IA física, uma vez que conseguimos processar todos esses dados, podemos ter robôs nos ajudando a fazer qualquer coisa no mundo físico. Então, podemos ter robôs ajudando os idosos a atravessar a rua. Poderíamos ter robôs lavando louça e mostrando o agachamento correto. É uma ideia interessante e estamos ansiosas para acompanhar seu progresso. Orel Regev, fundadora da Sparta, obrigada por estar conosco hoje. Muito obrigado. O último presente de uma garotinha virou a segunda chance de vida de um garotinho. Após 9 meses aguardando um transplante de coração, o pequeno Rafael, de 3 anos, foi salvo pelo coração doado de Saba, uma menina de 6 anos de Kfar Kazim. Pouco antes de Rafael, de 3 anos, partir para os Estados Unidos em uma busca desesperada por um coração doado, sua família recebeu a ligação pela qual tanto rezavam. Conheci Rafael e sua mãe apenas 3 meses após o transplante e ouvi como a decisão altruísta de uma família árabe transformou a vida de um menino judeu de Jerusalém. Hoje trazemos para vocês uma história muito comovente. É a história de Rafael. Ele tinha apenas 2 anos e meio quando foi internado aqui em Petah Tikva, no Hospital Infantil Schneider, com uma doença cardíaca rara e viveu aqui, na unidade de terapia intensiva, por 9 meses, esperando por um transplante de coração. Agora, nossa menininha chamada Saba, infelizmente perdeu a vida quando tinha apenas 6 anos e sua família decidiu doar seu coração para Rafael. Fale um pouco sobre Rafael e seu caso. Na verdade, conhecemos Rafael quando ele ainda era um bebê. Ele tinha um defeito cardíaco congênito que corrigimos com cirurgia e cateterismo, mas a função do coração dele piorou e ele foi internado algumas vezes para receber medicação intravenosa para ajudar o coração. Mas, por fim, há cerca de 1 ano, ele foi internado. Ele tinha insuficiência cardíaca grave, não comia, não ganhava peso e estava mais pálido. Ele estava vomitando e nós o conectamos a uma máquina no pescoço. E depois de alguns dias, a um Berlin Heart, que é um coração artificial que em bebês pequenos fica fora do corpo. E ele esperou por quase 9 meses por uma doação de coração, que aconteceu, como você disse, há cerca de 3 meses. E desde então ele está indo muito bem. Podemos ver a máquina funcionando aqui na pequena Juman, que tem 2 anos e meio e sofre da mesma condição que Rafael. Ela está neste hospital esperando por um coração desde que tinha apenas 11 meses de idade. O Berlin Heart é uma bomba cardíaca mecânica que temporariamente assume o trabalho de um coração falhando, mantendo crianças como Juman e Rafael vivas enquanto aguardam um transplante de coração. E começar não foi difícil. No início, foi difícil para ele. Não entendia por que havia um tubo ligado a ele e a mala, que precisava levar para todos os lugares. Mas aos poucos, ele percebeu que aquilo era o que estava protegendo o coração dele e que eles estavam esperando pelo transplante de coração. Ele abraçou a mala, envolveu-a. Ele realmente entendeu que aquilo estava protegendo ele. Quando ia dormir, tinha que conectar a mala ao carregador toda vez. Quando ele saía, a mala durava 3 horas. Ele disse: "Mãe, preciso de uma bateria nova, preciso carregar." Quando ia dormir, ele perguntava: "Mãe, conectou a mala no carregador?" Ele prestava atenção nisso e conferia se estava tudo certo, sem apitar. Eu estava sempre em cima, conferindo, verificando se estava tudo certo. Quando olhamos para o Rafael, o quanto ele mudou comparando antes e depois da cirurgia. Ok, ótima pergunta. Existe uma diferença enorme.
Antes do coração artificial, ele estava em insuficiência cardíaca grave. Ele não comia, ele vomitava, ele estava pálido. Ele não conseguia sair dessa cama. E depois que se recuperou da implantação do Berlin Heart, ele ficou mais forte. Ele ganhou mais mobilidade. Ele recuperou as forças, ele cresceu, ele ficou maior. O apetite dele voltou. E descobrimos que ele é um menino muito fofo, alegre, adorável, muito esperto, muito inteligente. Conversa com todo mundo, muito falante, muito comunicativo. Eu costumava ver um Rabba Satanavon, criança. Muita coisa mudou nele. Agora, ele é uma criança ativa e parece querer recuperar o tempo que passou ligado à máquina. De repente, ele quer se soltar, fazer todo tipo de coisa que não podia fazer e pular. Ele é simplesmente uma criança ativa. Você pode ver que, de repente, a vitalidade e a alegria dele voltaram. A medicina moderna é responsável por crianças como Rafael terem nova chance de viver? Sim, com certeza. Então, esse modelo da máquina do coração, o Berlin Heart, é o modelo mais novo. O antigo era maior e quase não tinha bateria. Este aqui tem algumas horas de bateria e permite que a criança ande por aí, se recupere, ganhe força e faça fisioterapia. Então, definitivamente, tudo se resume à tecnologia. E para a família do Rafael, é exatamente essa tecnologia que devolveu a vida desse garotinho. Alguns dias depois que recebemos alta do hospital, a primeira coisa que fizemos foi ir ao zoológico. Nós não víamos a hora disso acontecer. Nós queríamos tanto realizar esse sonho para ele, porque ele queria muito ver os animais. Foi muito emocionante. A tragédia de uma família se tornou a esperança de outra, quando Saba, de 6 anos, de Kfar Kassim, perdeu a vida. Ela viajou com o pai e a irmã a trabalho e para um rápido passeio em Eilat. Um dia, ela estava rindo e se divertindo no calçadão, mas no dia seguinte, tudo mudou. Quando o pai foi acordá-la, ela não respondeu. Ela foi levada de helicóptero ao Centro Médico Soroka, onde médicos descobriram que uma fraqueza congênita em uma veia cerebral se rompeu, causando hemorragia catastrófica. 2 dias depois, ela foi declarada morta. Quando a família dela foi questionada sobre a doação de órgãos, eles imediatamente disseram sim. A primeira vez que eu os vi foi... Quando os vi pela primeira vez, abracei a mãe, tomada por gratidão, apreço e admiração. Não paro de agradecer a eles. Não consigo. Não importa o que demos a eles, nunca será suficiente. Isso me deixa desconfortável, porque perderam o que tinham de mais precioso. Uma história tão comovente que até meu coração holandês frio sentiu algo. Mudando de assunto, há 10 anos, uma mãe criou um clube de programação para a filha após não encontrar um ambiente acolhedor para ela. Hoje, aquele pequeno grupo de 6 meninas se transformou em uma comunidade de 10 mil membros, ajudando a formar a próxima geração de mulheres na tecnologia. Enquanto a inteligência artificial muda o desenvolvimento tecnológico, as primeiras formandas já atuam na indústria de tecnologia de Israel, retornam como mentoras e as mais jovens criam aplicativos com IA. Então, para saber mais, agora estou acompanhada pela fundadora Nasia Nastia Ochakovsky, desculpe, preciso falar corretamente, e pela Galia Donner, que agora é uma das instrutoras na Alice Code. Então, primeiro, Nastia, vamos começar com você, porque você é a fundadora dessa iniciativa. Por que você a criou? Eu comecei por causa da minha filha. Eu simplesmente era muito apaixonada por tecnologia. Eu sou engenheira de software e acho muito interessante e legal criar coisas. E a tecnologia é uma das ferramentas poderosas que pode te ajudar a fazer isso. E eu queria que ela também sentisse essa sensação e criasse coisas. E eu a convidei para uma das aulas de ciência da computação. E ela disse: "Mãe, sabe, são todos meninos e eles são muito mais velhos do que eu e eu não quero." E sabe, eu entendo ela, mas não aceitei essa resposta. Então foi por isso que eu disse para ela: "Ok, traga suas 5 amigas. Vamos começar a aula de informática em casa."
E isso realmente se transformou nessa enorme comunidade de 10 mil membros, o que me leva até você, Gália, porque você também veio para a Alice Code quando tinha 9 anos. Sim. Você tem quase 17 anos e já é instrutora. Conte sobre sua experiência na Alice Code. Então, no começo eu tinha pouca informação. Eu nem sabia como pesquisar no Google algo tão simples assim. Depois, na Alice Code, eu aprendi tanto enriquecendo meu vocabulário quanto desenvolvendo minha autoconfiança, minha própria base. Obviamente, as coisas relacionadas à tecnologia, novas linguagens e tudo isso. E para você, Nastia, vamos falar sobre IA, porque, obviamente, isso vai mudar o seu programa. 10 anos atrás, era completamente diferente do que é agora. Onde você vê as mudanças no seu programa? Agora está mais focado em IA ou a base principal ainda é programação? Sim, na verdade, a maioria dos nossos voluntários são engenheiros de software como eu. Por isso, todos os nossos programas estão muito conectados ao que acontece na indústria. Começamos a trabalhar com IA e aprendizado de máquina há anos. E quando o ChatGPT surgiu, nós também começamos a trabalhar com os mais jovens para que eles possam entender isso. Do meu ponto de vista, é como uma ferramenta adicional que você pode usar. Não é assim, a gente não divide os materiais, não muda tudo completamente. Você ainda precisa pensar criticamente para resolver problemas. Você precisa de criatividade, precisa de trabalho em equipe, precisa de liderança, sabe? E que essas coisas não vão mudar, sabe? Por isso, a IA é uma ferramenta extra que reforça suas habilidades tecnológicas. E nós aprendemos, mas não dividimos o currículo, sabe? Totalmente. E você vê realmente que as meninas que entram no programa avançam nisso e acabam se tornando programadoras de software ou entrando na área de tecnologia. Nossa ideia principal é dar a elas o básico, fundamentos profissionais, para que elas possam decidir o que querem fazer com isso. Ok, eu não acho que em 5 ou 10 anos existirão profissões que não usem tecnologia. Você realmente precisa conhecer tecnologia e pode ser criadora de tecnologia ou consumidora de tecnologia. Queremos que essas meninas sejam as criadoras, por isso elas participam de competições. Elas vieram para a indústria, vieram para a academia e também podem mostrar suas criações. E Gália, para você, a pergunta final. Você está prestes a fazer 17 anos e é muito inteligente. Agora mesmo, você está entrando no 12º ano em Física e Cibernética. Você é professora na Alice Code e fará coisas incríveis. Tenho certeza de que também farei. Então, o que você vê para o seu futuro? O que você quer? O que você quer ser quando crescer? Então, quando eu crescer, quero fazer algo ligado a esse mundo da tecnologia. É realmente um mundo incrível. E eu, se a IA e todas as tecnologias mudarem, então eu realmente não sei. Mas, por enquanto, talvez engenheira de software e só fazer o que eu quero fazer. Agora o que eu tô fazendo. É realmente incrível. Por causa do Alice Code e das coisas que eu aprendi com isso, Incrível, é uma iniciativa incrível. Obrigada por virem ao estúdio conversar sobre isso. Nastia Ochakovsky, fundadora, e Gália Donner, instrutora na Alice Code, obrigada por estarem comigo. Muito obrigada. Agora, esqueça tudo o que acabei de dizer, porque aparentemente salas de aula não são mais necessárias. Os novos alunos da China são robôs. Neste mês, mais de 100 humanoides começarão o treinamento na primeira academia de robôs do mundo, onde aprenderão tarefas do mundo real enquanto geram milhões de pontos de dados para treinar a próxima geração de IA. Nicole Tserek relata. Saiam da frente, Harvard e MIT. A China está abrindo uma nova escola onde os alunos não precisam de café, não precisam de prorrogação para entregar trabalhos. Na verdade, eles nem sequer precisam de um batimento cardíaco. Sim, a China está inaugurando a primeira escola do tipo para treinamento de robôs humanoides. Ela será inaugurada este mês em Xangai, onde os robôs basicamente aprendem e são preparados para empregos reais. Mais de 100 robôs humanoides de mais de uma dúzia de empresas diferentes estão participando.
Não se trata do treinamento de robôs de apenas um fabricante ou de um único modelo. Estamos falando de robôs de diferentes tamanhos, diferentes capacidades e diferentes modelos, todos em uma mesma sala de aula. O currículo começa pelo básico. São 45 dessas chamadas habilidades atômicas: segurar, pegar algo, colocar no lugar, mover objetos. Basicamente, você pode chamar isso de jardim de infância dos robôs. Agora, antes de atuarem em fábricas ou hospitais, precisam provar que conseguem pegar algo sem deixar cair. Agora, depois que eles aprendem isso, passam para cerca de 10 tarefas de trabalho mais amplas, como dobrar roupas, mover equipamentos, trabalhando em ambientes que vão do turismo a casas e fábricas. Eu entendo que essas são tarefas básicas para os humanos, mas para os humanoides, elas realmente exigem visão, controle das mãos, equilíbrio, entender como diferentes tecidos, por exemplo, ao dobrar roupas, como eles se dobram e como escorregam de maneiras diferentes. E às vezes a escola diz que esses robôs vão praticar o mesmo movimento até 600 vezes em um único dia. E isso não se trata apenas de praticar e aprender o movimento, mas de coletar dados. De acordo com a escola, eles vão gerar cerca de 50 mil pontos de dados todos os dias. Essas informações podem ser coletadas e compartilhadas com empresas para identificar o que funciona em diferentes modelos de robô e treinar futuras máquinas mais rápido. Isso é importante porque robôs humanoides têm um grande problema com dados. Ao contrário dos chatbots, que podem usar a internet para coletar dados e aprender mais rápido, os robôs precisam de experiência física na vida real. É isso que esses robôs vão ganhar na escola. O objetivo é criar um super cérebro robótico compartilhado. Basicamente, lições aprendidas por uma máquina que podem, então, ajudar todas as outras. E é exatamente isso que esses 100 robôs humanoides estão indo para a escola agora para aprender. Está começando pelo básico, mas vamos ver até onde eles vão a partir daí. E eu vou dizer, para quem está preocupado que imediatamente os robôs vão tomar os empregos dos humanos, você pode respirar um pouco aliviado, porque, primeiro, eles precisam se formar. E continuamos na China, porque a China alcançou um marco importante em suas ambições espaciais. Pela primeira vez, o país conseguiu recuperar e reutilizar com sucesso um propulsor de foguete, dando mais um passo para desafiar a SpaceX na corrida para tornar os voos espaciais mais baratos e frequentes. Estou com a correspondente da i24 News, Jody Neto. Oi, Jody, obrigada por estar aqui. Claro, sempre que precisar. Me fale sobre foguetes reutilizáveis, pois isso deve ser um divisor de águas para a indústria espacial. Sim, exatamente. Tradicionalmente, os foguetes são de uso único. Você os lança e eles queimam na atmosfera ou caem de volta à Terra. E aí você precisa usar um completamente novo. E isso é realmente um desperdício e, obviamente, caro. É como se você voasse em um avião uma vez e depois jogasse ele fora. Então, a SpaceX provou que você pode realmente reutilizar esses propulsores e eles fizeram isso com muito sucesso, o que reduziu drasticamente o custo dos lançamentos ao espaço. Agora, a China também deu esse passo. E agora, eles ainda não fizeram uma missão orbital completa, como o Falcon 9 da SpaceX, mas já fizeram algo parecido. E isso está provando que essa tecnologia está se tornando mais comum e com certeza vai revolucionar a indústria. Mas onde isso deixa a China na competição com os Estados Unidos e a SpaceX? Então, a SpaceX é diferente. É uma empresa privada. O objetivo dela é tornar as viagens espaciais mais fáceis e rotineiras, como se fosse uma viagem de avião. E ela já está lançando mais foguetes do que qualquer outra empresa já lançou antes e leva astronautas regularmente para a Estação Espacial Internacional. Então, é bem diferente do modelo da China, que é liderado pelo governo e está focado em descobertas e prestígio. Nas últimas 2 décadas, eles lançaram sua própria estação espacial por não serem aceitos na Estação Internacional. Mas eles fizeram muitas coisas legais, como trazeram amostras da Lua, do lado oculto da Lua, algo que ninguém tinha feito antes. E eles até pretendem colocar astronautas na Lua até 2030. Mas, sabe, em comparação com a SpaceX, é um pouco diferente. Eles não competem de fato, mas diria que ambos se incentivam a fazer mais. E o Japão também merece ser mencionado. O Japão se tornou um líder em engenharia de precisão e está desempenhando um papel fundamental no programa espacial Artemis da NASA.
Vai ser interessante ver quem vencerá essa corrida espacial. Obrigada por estar comigo hoje, Jody Nettle. Obrigada, Lynn. Agora, à medida que os robôs começam a assumir funções voltadas para o consumidor, como discutimos anteriormente, um dos maiores desafios é fazer com que as interações pareçam naturais. Uma startup suíça acredita que a resposta está não apenas na inteligência artificial, mas também nas expressões artificiais. Na IA for Good Summit, em Genebra, ela revelou um robô humanoide com um rosto digital que pode mudar de identidade instantaneamente e exibir emoções realistas, permitindo que uma única máquina se adapte a diferentes funções, enquanto se comunica por meio de sinais humanos familiares. Então, talvez no futuro, Trump, Mark Zuckerberg ou Barack Obama atendam você no seu quiosque local, como mostrado aqui. Então, vamos ouvir uma das criadoras. Todos os robôs que, na minha opinião... Robôs que interagem com humanos precisam de rosto, mas se servem só para mover caixas, isso não é necessário. Mas se ele estiver atuando como um vendedor em um estande, fornecendo informações em um aeroporto ou servindo como um conselheiro, então a capacidade de se comunicar através de um rosto se torna essencial. Comprar um biscoito do Obama, isso vai ser interessante. Lembra dos celulares Nokia antigos com o jogo da cobrinha? Eles voltaram com um toque de IA. A empresa mãe da Nokia, HMD, lançou 4 celulares básicos em estilo retrô que mantêm os teclados clássicos, entrada para fone de ouvido e longa duração de bateria. Mas agora incluem um botão dedicado à IA. A assistente pode lidar com tarefas simples, como definir alarmes, abrir a câmera ou ligar a lanterna. Mas a novidade não foi bem recebida na internet, com muitos usuários dizendo que o recurso de IA é desnecessário, afirmando que quem compra celulares básicos está tentando fugir da IA e não adicionar mais dela. E por hoje é só. Eu sou Lynn Plackmeyer, no comando do programa. Obrigada por acompanhar. Junte-se a nós na próxima semana para mais um episódio de Innov Nation. Por enquanto, tenha um ótimo dia, onde quer que você esteja. Betel, Tennessee.